Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 20, apenas a parte B. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E no original, consumação dos séculos é justamente até o fim de todas as coisas, até o término de todos os propósitos, eu estarei convosco. Assim disse Jesus, deixando a sua promessa para todos aqueles que são chamados discípulos seus. E se tudo sair do controle? E se tudo aparentemente parecer que está dando errado? E se eu sentir a sensação de estar perdida no meio do caminho, perdido? E se transparecer que algumas coisas chegaram ao fim? E quando essas coisas acontecem, nós nos recordamos dessa fala de Jesus quando ele faz o seu chamado, porque o contexto de Mateus 28, 20 é a chamada para aqueles que creem, para você ir anunciar, batizar e ensinar. Aí ele faz a promessa de que ele vai ficar até a consumação dos séculos. Então, só que no meio do caminho, enquanto eu ensino, enquanto eu anuncio, enquanto eu levo essa pregação do Evangelho, enquanto eu vou vivendo isso, muitas coisas acontecem no meio do caminho. Coisas que ele advertiu a Josué que poderia acontecer. Mas ele também disse para Josué: não pare, não te espante, não pasme, né? Ou não te espante, eu sou contigo. Então ele diz que existem situações que vão acontecer no meio do caminho. Então, e quando as coisas acontecem no meio do caminho, mesmo quando somos chamados, mesmo quando temos uma chamada de Deus, mesmo quando ele foi chamado, quantas coisas aconteceram no meio do caminho? Aí Deus me fez lembrar de Abrão, quando Abrão foi chamado para sair da sua terra e da sua parentela. Então, no meio do caminho, muita coisa aconteceu. Mas Abrão, ele ficou com a palavra que Deus liberou para o coração dele. O que acontece quando nós nos sentimos perdidos? Ou quando vem algo no meio do caminho que parece que vai ofuscar a chamada que Deus tem para nós. E no meio da nossa vida, uma das coisas que nós aprendemos, quando você ainda não tem o conhecimento do Evangelho, ou não conhece a Cristo, entender que a sua vida existe um plano maior, muito maior do que o seu, são os planos que Deus tem para a sua vida. Você pode considerar que os seus planos para a sua vida, eles são demais, que o que você planeja para o seu futuro, para daqui 10 anos, 5 anos, que você tem para você é perfeito. Eu te digo que os planos de Deus para a tua vida é muito mais perfeito do que os seus. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de paz, para que nós venhamos alcançar o fim que nós desejamos. Então, para nós entendermos que Deus tem um plano e Ele tem uma trajetória a cumprir nas nossas vidas para cada um de nós, independente de ministério. As pessoas ficam muito focadas ao rótulo de pastor. E viver uma missão, viver um propósito, é muito mais do que viver um cargo. É entender a existência de ser, é saber para que existe e a sua finalidade, né? É como a mesa ela tem uma finalidade de pôr algo sobre ela. Então você entender que você tem um propósito, que existe sobre a tua vida um alvo maior, um objetivo muito maior do que você levantar, trabalhar, exercer a sua vida rotineira, ir para casa. Deus tem um plano no mundo espiritual e um plano que vai fazer com que você venha alcançar isso também em meio à eternidade. Então Deus, ele tinha um plano para Abrão
que não era um plano simples para dar um emprego, uma casa ou uma família apenas. Deus, quando olhava para Abrão, ele olhava uma geração, ele olhava uma nação. Deus, quando olha para você, ele não olha para você apenas, ele olha para os seus filhos, ele olha para os filhos de seus filhos, ele olha para a sua parentela, os seus vizinhos, o ambiente do seu trabalho e toda uma comunidade cristã. O olhar de Deus vai além dos nossos olhos. Então, quando Deus via Abrão, ele via uma nação. Ele via famílias que seriam abençoadas através da vida de Abrão. E a fé que Deus gerou no coração de Abrão era uma fé que ia mudar a história dele, de Sara e de todos aqueles que estavam em volta de Abrão. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, quando Deus nos faz uma chamada, e quando eu falo chamada, é receber a Ele como o único e eterno Salvador da sua vida, aquele que vai direcionar a sua vida. Porque quando nós falamos, entrega a tua vida a Jesus, né? A gente não está falando de alma apenas, porque a tua alma já é dele. Ele decide o teu tempo nessa terra. A tua vida não está no teu controle. A primeira coisa que você precisa entender, a tua vida já está no controle de Deus. Ela já pertence a Deus. Mas Ele quer que você entregue o teu entendimento, a tua força, os teus dias, o teu tempo, as tuas vontades a Ele. Para que Ele venha fazer funcionar os projetos dEle. E todas as vezes que Deus nos chama, que Ele nos leva para esse caminho, parece que o caminho que nós escolhemos e que Ele escolheu para nós tem um defeito, tem alguma coisa errada. Porque como eu posso escolher andar do lado de Deus, do Filho de Deus, e com o Espírito de Deus, e quantas coisas sobrevêm no meio do caminho? Vem sensação de abandono. Pastor, a sensação de abandono? Sim. Estão lembrados de Jesus, não? Ele na cruz, no Getsemane, ele disse o quê? Pai, por que me desamparaste? Ele sabia, fazia parte da Trindade que não havia ali abandono. Mas eram os sentimentos humanos, era a sua humanidade, era o momento que ele estava passando. E dentro da nossa humanidade, nós vamos nos sentir abandonados. Em alguma parte da nossa caminhada cristã, vamos nos sentir sozinhos. Vamos achar que alguma coisa deu errada no plano de Deus. Alguma coisa saiu do controle. Aí, quem nós pegamos como esse exemplo? Jesus. Porque Jesus, o que ele disse? Também na cruz, no Getsemane, né? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Esse era o querer, momentâneo, mas era o querer. Jesus já estava dentro do propósito de salvação desde Gênesis. Desde Gênesis já estava predestinado. Fala sem medo de errar. Predestinado Jesus vir para nos salvar. Ele seria o Redentor. Ele seria o Salvador. E no momento próximo ao resgate, ali onde ele ia nos remir, Jesus ele diz, se possível for, afasta de mim esse cálice. Por quê? Mais uma vez, humanidade. A pior coisa que o crente ele pode fazer, eu não gosto muito desse nome crente, às vezes eu falo, mas eu não gosto, eu gosto do cristão. Que nós possamos fazer é dar voz, né? É não dar voz à nossa humanidade. Tem crente que acha que é anjo, tu não é anjo. Tu é ser humano, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos entender é não negar a nossa humanidade, até porque Deus, ele teve prazer em nos fazer, tanto o homem quanto os anjos. Então, louve a Deus, porque você é um ser humano, uma criatura maravilhosa de Deus, você é feitura do Senhor. Então, às vezes as pessoas, elas querem anular, para ser muito espiritual. Não, o ser humano tem vontade, tem a sua natureza humana. Anjo não dorme, anjo não come. Você faz tudo isso, a tua natureza humana requer isso. Então isso tudo faz parte da nossa natureza humana. Então dentro da natureza humana de Jesus, ele teve vontades. E a sua vontade naquele momento era que Deus passasse aquele cálice, porque era muito difícil aquilo que ele teria que viver na sua carne, na sua humanidade.
Então ele diz, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, cumpra-se em mim o seu querer, a sua vontade. Quantas das vezes, nos momentos em que nós achamos, em que questionamos, por isso que o tema é uma pergunta, é um questionamento, quando nós achamos que algo saiu, ou do controle de Deus, ou do nosso controle, e nós nos sentimos perdidos, e deixamos as nossas emoções sobrepor o propósito e o chamado. E quando nós permitimos que isso venha acontecer, aí, qual é o nosso sentimento? Exatamente esse. Porque Jesus aqui, ele estava na humanidade. Por isso que eu estou dando exemplo do Getsemane. Então, nessa parte, o que ele diz? Que se cumpra a tua vontade, não o meu querer, não a minha vontade. E nós temos um problema muito sério com a nossa vontade. A nossa vontade, nós precisamos entender que nós temos duas escolhas. Temos escolhas momentâneas, que estão relacionadas à nossa vida terrestre, e nós temos as nossas escolhas para a eternidade. Decisões que vamos tomar, que vai nos conduzir para a eternidade, que vamos levar para a eternidade. Elas irão implicar na nossa eternidade. Então, quando nossas emoções, elas não estão muito boas, nós começamos a perder a rota, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, às vezes se sentir perdido é bom. Não é o ideal, mas é bom. Então, quando às vezes nós não sabemos aonde estamos, em que rua estamos, o que nós fazemos? Nós perguntamos, vem cá, como que eu faço para chegar em tal lugar? Aonde eu estou? Primeiro você identifica onde você está, e depois você diz para onde você quer ir. Para você encontrar o seu caminho, o seu percurso. Se você não souber onde você está, você não sabe para onde você vai. E nem como você deve ir. Então, às vezes, nós identificarmos como estamos, seja perdido ou não, é um bom caminho. Para conseguirmos ter uma direção para onde nós queremos ir. Lembra que eu disse que temos duas escolhas, mesmo que você não queira, mesmo que você ignore isso, você só tem dois caminhos a nível das suas escolhas. São caminhos, são escolhas que você faz para uma vida terrena e escolhas que você faz para uma vida de eternidade. Eu não estou falando de céu e inferno, eu estou falando de eternidade, que você tem mesmo que você não queira. E mesmo que você desconheça. Deus te fez para viver eternamente. Então existem escolhas que você vai fazer aqui, que vai fazer um diferencial na sua eternidade. Então quando nós começamos a ter esses sentimentos que eles aconteceram na vida de Abrão, aconteceu na vida também de Ruth, quando ela entendeu para quem ela entregou a vida dela, mas ela entregou a vida e seguiu a rota que Deus tinha colocado para ela. A mesma coisa Esther. A frase mais conhecida da rainha Esther era qual? Se perecer, pereci. Mas em que sentido? Porque ela estava dando a vida por uma causa, por um propósito. Mas, a princípio, dava a entender que ela ia morrer. Tanto ela quanto os judeus, que naquela época eram chamados judeus. Todos eles iam se perder, e ali haveria uma tentativa de Esther. E ela disse, se eu perecer, eu pereci. Mas ele entendeu que ela estava ali para cumprir um propósito. Ela tinha um alvo a ser alcançado, né? Que era livrar os judeus, o seu povo, da morte, de uma condenação. Então, Deus, ele programou Esther para estar ali. Às vezes a gente vive situações que parece ser difícil, de abandono, de você estar perdido ou distante, mas ali o Senhor vai te usar para fazer todo um diferencial aonde Ele te colocar. Quando nós olhamos algumas histórias da Bíblia, história de Noemi, que eu sou apaixonada, história de Ruth, história de Esther. Quando você olha a história de algumas pessoas, você vê que há algo que você não consegue decifrar no início da história delas, no meio. Não consegue nem entender o propósito. Quando
chega ao término da história, ou próximo ao fim, você vai compreendendo tudo o que o Senhor queria. Olha para a história de Raabe, vai entender o propósito daquela mulher em cima do muro, naquela casa. Gente, era coincidência? Não! Deus permitiu aquela mulher, tantas outras casas poderiam ter sido estabelecidas naquele muro, mas foi Raabe que decidiu fazer uma aliança com Deus de Israel. Era ela que ia dar o sinal. Então, às vezes, a gente acha que é um acaso. As pessoas que conhecemos, as pessoas, elas se tornam para nós, né? Por isso que existe aí uma linha que diz que as pessoas, elas são propósito na nossa vida. E é verdade. Deus coloca pessoas na nossa vida para se tornar parte do propósito que Ele tem para nós. Então, no meio do caminho, se nós nos rendermos às nossas emoções, ou aos sentidos humanos que todos nós temos, nós podemos perder o curso. Decisões, você vê que decisões, às vezes, no meio da emoção, ela destrói não só uma vida, a vida de quem decidiu, mas ela tem a capacidade de destruir outras vidas. Às vezes a decisão de uma pessoa, ela vai atingir toda a família, ela vai atingir toda a igreja, ela vai atingir todo o seu trabalho, o ambiente de trabalho, uma decisão. Então, sermos baseados nas nossas emoções, as nossas emoções podem nos levar para uma grande furada, literalmente. Servo de Deus entende que ele tem emoções e que as emoções foram dadas por Deus. Mas eles não vivem debaixo das suas emoções. Lembra que eu disse que a sua alma já é de Deus, mas existem coisas que Ele quer nós? E uma dessas coisas se chama entendimento, força e o nosso querer. Quando nós decidimos seguir a Cristo e começamos a viver uma vida em fidelidade a Deus, uma das coisas que nós fazemos é o quê? Senhor, se cumpra em mim a tua vontade. A gente não faz isso? Que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Que eu possa estar dentro do seu propósito e não do meu propósito. Então, quando você começa a caminhar assim, isso tem o nome renúncia. E tirar o eu quero é muito difícil. Para botar o querer de Deus. Mas quando nós aprendemos que o querer de Deus funciona muito mais do que o nosso eu quero, a nossa história ela começa a aparecer. Olhar para o pastor Wagner, quem estava aqui quando ele chegou, imaginar a trajetória do pastor Wagner, quantas coisas que às vezes diziam até que você já estava perdido, né, pastor? E tudo mais, as coisas que você passou, a maneira que Deus tem restituído, só quem vive a tua história, está na tua história, é capaz de entender o que Deus está tecendo na tua vida. Os planos dele se cumprindo. Porque decidiu que não seria o querer dele, mas o querer de Deus. Se disponibilizou para viver assim como Abraão. Às vezes a gente quer ter o controle das coisas. Deixa eu te dizer, você não tem o controle de nada da sua vida. O controle da sua vida está nas mãos de Deus. E quando nós percebemos isso, é no meio que vai acontecendo tantas coisas, que às vezes a gente acha assim, não vou conseguir romper, não vai vencer isso. Não é só a gente. Tem pessoas olhando para a nossa vida também pensando assim, vai cair, não vai suportar, vai deixar, não vai aguentar. Mas o que nós temos como promessa, que lemos no início desta mensagem? Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que Deus está querendo nos dizer nessa noite? Eu estou com você até o fim dos meus propósitos na tua vida. Ainda que você não entenda, ainda que as pessoas não compreendam, Deus está tecendo a tua vida. Então, quando você se sentir sem direção, perdido no meio do caminho, existe algo que nós entendemos que é a bússola da nossa vida. Existe uma coisa chamada diálogo, aonde nós paramos para pedir informação. Lembra que eu falei? Quando você se sentir perdido, o que você faz numa rua?
Você pergunta, aonde eu estou e para onde eu vou? Existe o dono da tua vida que está contigo te guiando. Quando você se sentir perdido, pergunte a Ele: Senhor, onde eu estou? Para onde Tu queres me levar? Porque Deus tem um caminho, está fazendo um caminho para cada um de nós trilharmos. Então, quando eu entendo que Deus está comigo, mesmo quando eu me sinto abandonado, qual foi o maior exemplo bíblico que eu dei? De Jesus. Por que me abandonaste? Ele não nos abandonou, Ele não abandonou Jesus. Mas, o que aconteceu foi o sentimento de Jesus, de abandonar. Pai, por que, me deixaste, me abandonou? Não. Deus, Ele não te deixou, Ele não te abandonou. Às vezes Deus quer que você pare exatamente aonde você está e pergunte, e fale com Ele em oração, peça a Ele uma direção, assim como Abrão até o fim, ele creu no chamado e no propósito de Deus para a vida dele, e assim como Deus chamou Abrão, Ele chamou a cada um de nós. Assim como Deus tem um propósito, como Deus olhou para Abrão, visando gerações, o Senhor olha para a tua vida e Ele vê gerações. Lembra que eu disse que às vezes uma decisão nossa errada, às vezes uma escolha, um eu quero nosso errado, atinge outras pessoas, e às vezes pode prejudicar ou mudar o curso de alguém, mas as nossas decisões acertadas, o eu faço a tua vontade, Deus, e muitas coisas quando nós decidimos, olhando para a eternidade, faz se cumprir um grande propósito de Deus. E Abraão, quando ele disse: Senhor, cumpre em mim a tua vontade, quando ele decidiu não o querer dele, mas o querer de Deus, Deus fez cumprir todas as promessas na vida de Abrão, na vida de Ruth, na vida de Esté e de todos aqueles que confiaram a sua vida no Senhor. Então, quando você achar e sentir que tudo vai estar fora do controle ou perdido, o Espírito de Deus nessa noite, Ele diz para você: pastora, para mim ou para a igreja? É para você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Deus está dizendo: eu te mandei ensinar, eu te mandei ir, eu programei a sua vida, porque deixa eu te dizer, a tua vida não foi seus pais, foi Deus que desejou, e a tua vida pertence a Ele, mesmo que você não queira, mesmo que você o rejeite, a tua vida é do Senhor, e nessa noite Ele quer dizer para você: eu estou contigo até eu terminar os meus propósitos na tua vida, até o fim desse século, até o término desse ano, até o final desse mês, a minha mão está na tua vida. Assim é no nosso ministério, assim é na vida do pastor Wagner. A mão do Senhor está contigo até a consumação do teu ministério. É confiar no Deus que conduz a nossa vida. Não deixa a tua emoção conduzir a sua história, mas deixa aquele que tem o controle das nossas emoções, tem o percurso da nossa vida nas mãos dele. Ele tem todo o poder. Hoje você pode sentir isso: abandono, tristeza, estar só, não entender o que está acontecendo. Não se preocupe, o Senhor está contigo. E quando nós entendemos que Ele está conosco, por maior que seja a luta, a dificuldade, às vezes tantas coisas elas se levantam, Aí a gente lembra de quem? De Josué. Ele disse: não pare, não te espante, seja forte e corajoso. Sabe o que o Senhor está falando para você? Seja forte e corajoso. Jesus foi forte e corajoso. Aqueles que são chamados por Deus devem ser fortes e corajosos. Devem estar prontos para transpor todos os obstáculos que se levantarem, porque o Senhor está conosco até o final de cada um deles. Você não vai transpor sozinho. O Senhor está contigo. Mesmo que todos digam: é o fim, acabou.
tenha uma outra visão. Muitos poderiam ter outra visão do teu ministério, mas Deus surpreendeu a cada um deles. Deus a cada dia tem te honrado, e é assim o Senhor faz na nossa vida. Por isso, meu irmão, não dê ouvido ao que os outros acham. Queira saber o que Deus quer para a sua vida. E viva os propósitos de Deus para a sua vida. Se você estiver sem direção, se sentindo perdido, abandonado, triste, com algum desses sentimentos, sem entender o rumo da tua vida, o autor da tua história está aqui nessa noite para dizer que Ele está contigo e Ele vai ajudar você a viver essa trajetória, né? O Espírito de Deus estava com Jesus no meio daquela trajetória, quando Ele teve que subir o Gólgota. Lá estava o Espírito de Deus fortalecendo a Cristo em tudo. Então o Senhor é teu guia, é Ele que guarda a tua vida, o teu destino final está na mão dEle. Confia no Senhor. Mas hoje o Espírito de Deus nos diz: seja sábio na tua escolha, porque a tua escolha, ela interfere na tua eternidade. Então todas as vezes que você fizer uma escolha, olha bem o que o Espírito Santo está falando. Pense: essa escolha que eu vou fazer vai afetar só a minha vida terrena ou vai alcançar a minha eternidade? Pense o quanto as suas decisões, elas podem ter efeito na vida de outros e na sua. Porque existem decisões que às vezes nós tomamos que podem afetar até a nossa eternidade. Então hoje o Espírito Santo, ele diz: consulte a bula, sabe? Consulte aí a sua bússola, que é a palavra de Deus. Fala com o Espírito Santo, peça direção a Ele. Confie a tua vida nele. Não confie nas tuas emoções, mas confia no chamado de Deus para a tua vida, porque Ele não errou quando te chamou, Ele não estava confuso, Ele sabe quem Ele chama e Ele sabe quem você é, e se Ele te chamou, Ele vai te habilitar para todas as coisas, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Hoje é noite que o Senhor quer nos fortalecer. Ele quer nos acolher nas suas palavras, nos ensinar a confiar a nossa vida nele. E confiar a nossa vida a Deus não é dizer: Senhor, quando eu morrer, que eu possa viver contigo nos céus. Não, não. Confiar a nossa vida, a nossa casa, a vida da nossa família, dos nossos filhos, o nosso ministério nas mãos do Senhor. É entender que se tudo sair do meu controle, Ele vai estar no controle de todas as coisas. É nos momentos mais difíceis do meu viver, quando eu me senti perdido, quando eu senti que eu perdi, quando vier a tristeza, quando eu sentir abandono, quando eu pensar em desistir, o Senhor está comigo, mudando as minhas emoções e transformando ela em propósito. Deus quer transformar a sua vida num propósito. Colocar propósito nos seus dias e no seu caminho. Pastor, eu não acredito que essa luta, essa dor, esse problema que eu estou passando tem um propósito ou está no propósito. Querido, tem coisas que nós semeamos errado, fazemos escolhas erradas e vamos acabar colhendo. Às vezes não está no propósito de Deus, mas o Senhor pode permitir. Mas Deus, Ele é tão fiel, Ele é tão fiel, que Ele não nos abandona. Então, por mais que você possa ter semeado não coisas tão boas, ter feito más escolhas, mas o Senhor, na sua fidelidade, Ele diz: eu estou contigo e eu vou te ajudar na sua caminhada. Eu vou sustentar a tua mão e os teus pés eu vou fortalecer. As orações de Davi, num momento muito difícil de Davi, foi isso: Senhor,
tira os meus pés do lodo e coloca sobre uma rocha firme. E o Senhor nessa noite, Ele quer firmar os teus passos, firmar os teus pensamentos, firmar as tuas emoções nele e fazer valer todos os propósitos dele para a sua vida. Então confia no Senhor, decida, que isso é nossa escolha, nossa decisão. Decida deixar o Senhor conduzir, guiar a tua vida até o final de todas as coisas. Então que assim seja na tua vida. Seja o Senhor o seu guia, seja o Senhor aquele que vai te conduzir e guiar todos os teus caminhos até o final de todas as coisas. Tudo que você fizer, apresenta ao teu Deus e Ele será contigo. Amém?